Passagem para a Índia. Bragava Gandhi R., uma moça indiana de 19 anos com um tumor maligno no cérebro, foi internada em nosso hospital de doentes terminais em 1978. O tumor, um astrocitoma, manifestara-se pela primeira vez quando ela estava com 7 anos, mas era na época de uma baixa malignidade e bem circunscrito, permitindo uma ressecção completa e o retorno da função normal e possibilitando a Bragava Gandhi voltar à vida normal. Essa suspensão temporária da doença durou 10 anos, durante os quais ela aproveitou a vida ao máximo, grata e consciente, pois sabia, era uma moça muito inteligente, que tinha uma bomba relógio na cabeça. Quando ela estava com 18 anos, o tumor reapareceu, dessa vez muito mais invasivo e maligno, e não mais passível de remoção. Foi feita uma descompressão para permitir a expansão do tumor, e foi assim, com fraqueza e adormecimento do lado esquerdo, convulsões ocasionais e outros problemas, que Bragavandi foi internada. De início, ela se mostrou novamente alegre, parecendo aceitar plenamente o destino que lhe estava reservado. Mas ainda ávida por estar com outras pessoas, ter atividades, desfrutar e experimentar enquanto lhe fosse possível, à medida que o tumor foi avançando em direção ao seu lombo temporal e a descompressão começou a se tornar protuberante, administramos esteroides para reduzir o edema cerebral. Suas convulsões adquiriram maior frequência e ficaram mais estranhas. Os ataques originais eram convulsões do grande mal, e esses ela continuou a apresentar ocasionalmente. Seus novos ataques tinham um caráter totalmente diverso. Ela não perdia a consciência, mas parecia estar sonhando, e sentia que estava. Era fácil verificar e comprovar por EEG que ela passara a ter convulsões do lobo temporal frequentemente, as quais, como ensinou Hughlin Jackson, muitas vezes caracterizavam-se por estados oníricos e reminiscências involuntárias. Logo esse vago estado onírico assumiu um caráter mais definido, concreto e visionário. Passou a ter a forma de visões da Índia, passagens, aldeias, paisagens, casas, jardins, que Bragavandi reconhecia de imediato como lugares que ela vira e apreciara quando criança. Isso a perturba? Perguntamos. Podemos mudar a medicação? Não, ela respondeu com um sorriso sereno. Gosto desses desenhos. Eles me levam de volta para casa. Às vezes, havia pessoas, em geral seus parentes ou vizinhos da aldeia natal. Em outras ocasiões, havia conversas, cantos ou danças. Uma vez, ela estava na igreja. Outra, em um cemitério. Porém, com maior frequência, havia as planícies, os campos, as plantações de arroz próximas da aldeia, suaves colinas que subiam até o horizonte. Todas essas manifestações seriam convulsões do lobo temporal? De início, parecia ser esse o caso, mas depois não tivemos tanta certeza, pois os ataques do lobo temporal, como salientou Hughlin Jackson e Winder Pelfield, podem confirmar por estimulação do cérebro exposto, ver reminiscência. Tendem a apresentar um formato bastante fixo, uma única cena ou música, repetida invariavelmente, acompanhada de um foco igualmente fixo no córtex. Os sonhos de Bragavandi, por outro lado, não eram assim fixos, apresentando panoramas sempre em mudança e dispersando as paisagens que ela via. Estaria ela, então, intoxicada e com alucinações
devido às altas doses de esteroides que lhe administrávamos? Isso parecia possível, mas não podíamos reduzir os esteroides. Ela entraria em coma e morreria em poucos dias. E a chamada psicose de esteroides, com frequência, é marcada pela excitação e desorganização, enquanto Bhagavandi estava sempre lúcida, quieta e calma. Seriam então, no sentido freudiano, fantasias ou sonhos? Ou o tipo de loucura onírica, onirofrenia, que pode ocorrer às vezes na esquizofrenia? Também disso não podíamos ter certeza, pois, embora houvesse uma espécie de fantasmagoria, todos os fantasmas eram claramente recordações. Ocorriam lado a lado com estados de alerta e consciência normais. Hooligan Jackson, como vimos, fala em duplicação da consciência e não evidenciavam uma catexia excessiva, nem eram carregados de impulsos arrebatados. Lembravam mais certas pinturas ou poemas sinfônicos, às vezes alegres, às vezes tristes, evocações, revogações, visitas, e de uma infância amada e lembrada com carinho. Dia a dia, semana a semana, os sonhos, as visões surgiam com maior frequência, tornavam-se mais intensos, já não eram mais ocasionais, ocupavam a maior parte do dia. Nós a havíamos extasiada, como que em transe, os olhos ora fechados, ora abertos, porém sem ver, e no rosto sempre um sorriso tênue, misterioso. Se alguém se aproximasse dela ou lhe pedisse algo, como as enfermeiras precisavam fazer, ela respondia de imediato com lucidez e cortesia. Mas havia, mesmo entre o pessoal de espírito mais prático do hospital, a sensação de que ela estava em outro mundo e de que não a deveríamos interromper. Eu compartilhava esse sentimento e, embora estivesse curioso, relutava em perscrutar. Uma vez, só uma vez, perguntei: Bhagavandi, o que está acontecendo? Estou morrendo, ela respondeu. Estou indo para casa. Estou voltando para o lugar de onde vim. Pode chamar de meu retorno. Mais uma semana se passou e Bhagavandi deixou de reagir a estímulos externos, parecendo totalmente imersa em um mundo próprio. Embora estivesse os olhos fechados, o rosto ainda mostrava o sorriso tênue e satisfeito. Ela está na jornada de volta, disse o pessoal do hospital. Logo estará lá. 3 dias depois, ela morreu, ou deveríamos dizer, chegou, tendo completado sua passagem para a Índia.